Antes de mais nada, eu dedico essa conferência à professora Maria Moraes, que é uma professora que marcou minha carreira, e seu profissionalismo, excelência científica e retidão ética sempre foram uma inspiração. Foi com a professora Moraes que eu tive uma disciplina de teoria crítica que marcou a minha vida como pesquisador, inclusive até a titularidade e até a palestra de hoje. A Moraes é uma referência nos estudos de gênero, de trabalho, nos estudos rurais, e dedicando essa palestra a ela, essa conferência, eu também dedico aos demais colegas que se dedicam à docência universitária. Bem, depois do meu recente cancelamento, eu sou obrigado a começar com a informação, né, como diz em inglês o disclaimer, né, para se algum dia alguém se deparar com esse vídeo online, ter alguma informação contextual, né, de que eu tenho uma carreira de mais de 20 anos no campo de pesquisa, formação, e também de luta pelos direitos humanos. Me envolvi na luta pelas ações afirmativas e sua implementação, nome social, muitas coisas. No campo de estudos de gênero e sexualidade brasileiros, que uns anos atrás se concentrava basicamente em uma única linha, eu participei de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores que renovaram o campo e o ampliaram por meio de uma perspectiva queer, ou seja, por uma perspectiva que é crítica às identidades e que, a despeito do fato de que algumas linhas hoje em dia usam esse termo queer de uma maneira esvaziada, como se fosse possível fazer pesquisa identitária com ele, né? E essa atuação na abertura no campo dos estudos de sexualidade, introdução de uma nova perspectiva, atraiu muitas oposições, que muitas vezes resultam em cancelamentos. A discussão de hoje será sobre a prática do cancelamento e de um segmento que se tornou hegemônico em várias áreas do conhecimento e que se caracteriza por ser baseado em identidades. Na pesquisa que deu origem ao Batalhas Morais, eu acompanhei diversos casos de professores e outros servidores técnicos administrativos que foram perseguidos, denunciados, passaram por processos de adoecimento, como câncer, e até tentativas de suicídio. Então, desde o fim, inclusive, da pesquisa para o Batalhas, eu ainda continuo a receber relatos similares em todo o país, o que mostra que o livro continua atual. Bem, antes de mais nada, se vocês quiserem ler uma boa resenha do Batalhas Morais, eu sugiro aqui a do Fernando Balheiro, que saiu recentemente na Cadernos Pagu, intitulada As Novas Feições do Autoritarismo na Era Digital, em que ele retoma, inclusive, essas relações do livro com a teoria crítica e as relações entre tecnologia e autoritarismo. Mas, voltando aqui para a conferência, o grande pano de fundo dos cancelamentos no campo intelectual e acadêmico me parece cada vez mais ser a desvalorização do docente universitário e da atividade científica, uma desvalorização que é promovida por uma confluência de forças sociais, mas que aqui eu terei como falar mais sobre o papel das redes sociais e também um pouco sobre parte da mídia como propulsoras disso. Há efetivamente nos nossos dias uma valorização do chamado fast knowledge, da propaganda midiática de que é possível aprender sem esforço, talvez até sem professor, o que seria substituído por ferramentas online, por digital influencers, e no campo das diferenças, isso é muito perceptível pelos intelectuais midiáticos, que têm inventado um vocabulário mais acionado atualmente na sociedade brasileira para falar sobre desigualdade. O aumento das demandas de produtividade em meio ao reconhecimento decrescente da nossa profissão ampliaram a competitividade e o uso dessas pautas em disputas internas e até externas às instituições. Minha reflexão sobre o cancelamento, portanto, tem a preocupação com as consequências dessa prática nas condições de trabalho. Os cancelamentos e as suas sombras têm colocado docentes e técnicos administrativos sob vigilância, censurando, direta ou indiretamente, vozes críticas. Os cancelamentos e suas consequências envolvem aspectos legais, de saúde e na própria organização das instituições acadêmicas. E a implementação de políticas que têm um desafio de manter o compromisso com a justiça social
sem permitir o justiçamento, o punitivismo, a criação de um ambiente de trabalho insalubre e, no caso das universidades, o que também é muito grave, empobrecido intelectualmente. Tudo isso tem a ver com a forma como as diferenças entraram em pauta na esfera pública que denomino no Batalhas Morais de tecno-mediatizada. Segundo Jürgen Habermas, a esfera pública é a dimensão em que assuntos públicos são discutidos, resultando no que chamamos de opinião pública. Lutas por reconhecimento, igualdade, direitos humanos e justiça social passam necessariamente pela esfera pública, buscando o apoio da sociedade, o que passou a se dar dentro de um contexto técnico, midiático e comercial das plataformas online que possibilitam uma comunicação coletiva, uma comunicação que se estende ao offline e o abarca dentro do mesmo movimento de transformação das discussões públicas, do nível das razões, fatos e evidências, para o das emoções, opiniões e valores. O resultado foi a consolidação da perspectiva moral sobre questões públicas e que deveriam envolver conhecimento especializado. No Brasil, é possível afirmar que o poder dos serviços de rede social digitais se tornou patente nos protestos de 2013, ano em que a primeira geração nascida e criada na era da internet alcançou a maioridade. Coincidentemente, essa geração entrou na vida adulta tendo que encarar a chegada da crise ao Brasil e o consequente reavivamento de históricos conflitos redistributivos, tanto de ordem econômica quanto de reconhecimento. Nosso país assistiu, portanto, uma nova geração inserir-se na política mudada pela experiência de socializar-se e informar-se online. 2013 nos legou um impulso anti-institucional e antipartidário que passaria a moldar a vida política brasileira nos anos seguintes. No que se refere à extrema-direita, há muitos estudos e livros, e, inclusive, o Batalhas tem um capítulo a respeito. Mas esses efeitos também atingiram o campo do ativismo pelos direitos humanos, nos quais vigoram crenças em algumas das falácias propagandeadas pelos serviços de rede social, dentro das quais se destacam a primeira falácia, a de que a horizontalidade das redes seria sinônimo de democracia. A segunda falácia, de que toda autoridade é sinônimo de autoritarismo, o que, na verdade, favorece arrivismos, porque, obviamente, se você, num contexto de competição profissional, qualquer que seja, você elimina a autoridade, você abre o caminho para pessoas que, sem construir, por meio do reconhecimento dos pares e por uma carreira cuidadosa, pode ser alçada a postos altos. Terceira falácia, que também vigora e é aceita por muita gente, é de que seria aceitável a crítica e até a oposição às fontes profissionais de informação e de pesquisa. Bem, o fato é que a moralização que tudo isso trouxe para a nossa sociedade, ela é inseparável do ataque aos mediadores sociais. A tecnomediatização da esfera pública, ela se consolidou no Brasil associada à moralização da política. 2013 é um ano que não terminou porque instaurou para todos nós, quaisquer que sejam as nossas afinidades políticas ou ideológicas, um novo regime das relações. Ainda que hoje muitos reconheçam a existência de bolhas nas redes que tendem ao conflito, menor atenção é dada ao fato de que isso atingiu os mediadores sociais. Quem são os mediadores sociais? Bem, são instituições como a justiça, a universidade ou a imprensa e profissionais que trabalham nessas instituições, que as representam muitas vezes, como advogados, cientistas e jornalistas profissionais, cuja função e trabalho se baseiam justamente em formas organizadas e responsáveis de atuar, que demandam procedimentos racionais, baseados em regras e normas. A esfera pública tecnomediatizada tende a priorizar respostas rápidas, simples, diretas, para viralizar, colocando em xeque instituições e profissionais cujo trabalho especializado segue normas que envolvem a checagem de fatos, no caso do jornalismo, ou na ciência de evidências, o que exige mais tempo para ser concluído e tende a apresentar resultados mais complexos e nuançados.
Reconhecer e compreender como a esfera pública tecnomediatizada funciona em um constante ataque aos mediadores sociais envolve também entender o seu modelo de negócio. Os usuários pagam pelo serviço das redes sociais com a doação não remunerada dos seus dados de navegação. Esses dados são o capital mais precioso na era das tecnologias da informação e comunicação. E o que se passa? Essa venda de dados é porque isso permite a criação de propaganda segmentada e mais eficiente em termos capitalistas. Bem, a partir do exposto, a gente chega a um dos aspectos mais importantes dos serviços de redes sociais, e que eu abordo no Batalhas, que é o fato de que elas foram veículo de unificação de perfis. Quem é mais velho e lembra da internet do passado percebeu isso e acompanhou e passou por isso. Portanto, houve um incentivo, a partir mais ou menos de 2011, 2012, a construir, compreender-se e agir por meio de uma identidade perfil. O modelo de negócios da internet oligopolizada fez com que os seus usuários fossem induzidos a construir um perfil que serve de entrada, não apenas para uma rede social, mas também para outros serviços online. Isso é muito perceptível, como cada vez mais, para qualquer lugar que você tente entrar online, você pode usar o seu perfil do Google ou do Facebook, porque assim eles têm controle sobre você. Os interesses comerciais lucram quanto mais conseguem nos reconhecer como um único agente, associando dados de nossas navegações e preferências em diversos sites para construir modelos comportamentais e de interesses para os seus parceiros de negócios. Tal processo de unificação que conflui para os usuários de internet terem um único perfil tem consequências também sociais e políticas. Dentre elas, eu destaco o que muitos chamam de colapso contextual, o que gera conflitos e desentendimentos. A esse aspecto técnico-comunicacional de raízes nos interesses econômicos das redes sociais também se une um outro de origem cultural. O fato de que essas plataformas, essas tecnologias foram criadas a partir da sociedade norte-americana e dos seus valores. E, em particular, o empreendedorismo, né? E isso fez com que com o empreendedorismo também vem, é claro, que a competição no mercado, né? Os serviços de rede social, não por acaso, mudaram o nosso vocabulário e naturalizando concepções midiáticas da política como uma expressão protagonismo. Para que alguém seja protagonista, outros terão que ser coadjuvantes em uma concepção da vida social e política inspirada pelo cinema e pela televisão. E, diga-se de passagem, claramente narcisista. Em suma, os elementos técnico-comunicacionais e as origens culturais das plataformas de rede social, elas induzem a construção de perfis que se confundem com identidades, assim como transformam seus usuários em competidores em um mercado pela atenção e pelo reconhecimento midiático. Por isso que é possível chamar essa esfera pública de tecnomediatizada, de maneira a sublinhar seu caráter tecnológico, comercial, mas também levando em consideração a cultura da popularidade midiática que ele traz consigo, portanto, baseado em um regime de visibilidade que é individualizante e competitivo. Essa primeira discussão está no primeiro capítulo do Batalhas, e é a base para poder discutir as disputas sobre justiça social que se deram na forma de batalhas morais durante a década de 2010 no Brasil. Os capítulos seguintes, eles analisam os repertórios de ação e vocabular de ambos os exércitos que se enfrentaram. De um lado, a aliança de extrema-direita, que conseguiu chegar ao poder em 2018 e continua aí muito forte, e do outro lado, um segmento do ativismo que se tornou hegemônico na mesma década e cujos repertórios de ação e vocabular, na leitura que faço da década de 2010, favoreceram a vitória de seus adversários. Aqui é importante um alerta, porque o livro sofreu críticas de pessoas que não conhecem a linha crítica dos movimentos sociais, então é importante alertar, como é realmente um livro para várias áreas, né, e nem todo mundo é obrigado a conhecer, que esse livro foi feito dentro da linha crítica de estudos sobre movimentos sociais, leia-se, não normativa, não é que é contra os movimentos sociais, não,
Quer dizer que ela é uma linha de análise que leva em consideração que existem movimentos sociais, tanto à direita como à esquerda, que eles se retroalimentam, que eles estão juntos, de alguma maneira um alimenta o outro, o que um faz interfere na agência do outro, né? Parece óbvio, mas não é, porque na América Latina em geral, e no Brasil não é diferente, predomina uma linha normativa de estudo sobre movimentos sociais, que acabam só estudando os de esquerda e também tendo uma concepção de que eles seriam um novo sujeito histórico, ou o sujeito histórico, né? Isso atrapalha um pouco a análise de conjuntura política, porque falta o outro lado. E eu creio que as experiências da extrema-direita na última década no Brasil nos mostraram como existem movimentos à direita e a gente dava menos atenção a eles do que deveria, né? Bem, há um capítulo no livro sobre o primeiro exército dessas batalhas, que é a extrema-direita, e que título trabalha como empreendedores morais e sua cruzada contra a ideologia de gênero. De forma geral, esse capítulo do Batalhas, ele reconstitui historicamente, analisa sociologicamente como lideranças políticas à direita resolveram agir como empreendedores morais, fazendo uso estratégico do contexto político nacional e da nova ecologia midiática para angariar apoio popular e vencer eleições, não por acaso criando um pânico moral localizado entre as eleições de 2016 e 2018. E eles foram muito beneficiados nesses períodos eleitorais. Esse capítulo já se distanciava criticamente da maioria da produção sobre o tema na própria área de gênero e sexualidade, porque essa maior parte dessa produção identifica religiosos como formando essa aliança, que no meu caso eu já via que era uma aliança mais complexa, que envolvia agnósticos dentro dessa estratégia. O atalho religioso da maioria desses estudos achatava o campo, secundarizando que o apoio a essa cruzada veio provavelmente de setores mais humildes na sociedade brasileira e que tinham maior dependência da unidade familiar para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Quer dizer, a questão era o pão na mesa e não ideologia. Nessa vertente mais crítica que já estava dentro do Batalhas, eu publiquei recentemente com o Fernando Balheiro na International Sociology um artigo intitulado The Moralization of Politics in Brazil. Vocês encontram online aberto. E em breve publicarei um artigo também com dois pesquisadores argentinos, Kessler e Vomaro, sobre os grupos focais que nós fizemos com eleitores de Bolsonaro. Mas o que importa, e como eu tenho que fazer um recorte, um livro é muita coisa, matérias de titularidade, né? Vamos fixar aqui na discussão de hoje sobre política identitária e, portanto, mais à esquerda. O repertório de ação e vocabulário de um certo segmento do ativismo, que passou a ascender da década de 2010 e ainda é hegemônico, tem feito uso de expedientes violentos e autoritários como escrachos e cancelamentos, os quais se dirigem principalmente aos atores no próprio campo que eles passam a ver como concorrente. No campo da política sexual, em que o ativismo se construiu na criação sucessiva de identidades mantidas estanques e lado a lado, LGBTI+, e variações, as lógicas da esfera pública tecnomediatizada caíram feito uma luva para que esses segmentos se enfrentassem online, nas redes sociais, e offline em, sobretudo, eventos de gênero e sexualidade. Ambos são contextos de visibilidade e sem mediações. Por exemplo, não é como um contexto de publicação de artigos que passa pela avaliação por pares, né? Então, a mediatização da militância induziu a aderir a formas de subjetivar e agir que são mercadológicas. E isso criou uma forma de empreendedorismo que engaja, né, na competição por atenção com os profissionais que o trabalho promove mediações, por exemplo, os cientistas. E destaco duas das principais razões para os ataques contra instituições e profissionais que classifico como mediadores sociais. Uma de cunho mais sociológica e uma mais psicológica. Em termos sociológicos, há um fato de que, no jornalismo profissional, por exemplo, se constroem reportagens baseadas em fatos, enquanto na ciência se criam teorias baseadas em evidências.
Portanto, ambas são fundamentadas no trabalho de mediação entre o conhecimento e a sociedade, justamente o que a esfera pública tecnomediatizada incita seus usuários a recusarem, em favor da comunicação direta dos serviços de rede social, e como se as relações de poder fossem transparentes a qualquer um. A segunda razão dos ataques aos mediadores sociais, como jornalistas ou, no nosso contexto, cientistas, se relaciona com a primeira, mas frisa um elemento subjetivo, que é o fato de que a recusa aos mediadores é também a tentativa de invalidar o factual e o empírico, o próprio princípio de realidade em favor das percepções e opiniões, mesmo que sem comprovação, ou seja, do imaginário que busca circular sem limites. De forma esquemática, o individualismo neoliberal das redes sociais online promove formas de pensamento que são padronizadas, afeitas a fácil assimilação e disseminação, gerando engajamento coletivos a ideias que se opõem às formas de pensar reflexivas e mais difíceis de serem incorporadas ou popularizadas. Tal característica das redes potencializa o seu uso por empreendedores, que é a direita ou a esquerda, a favor ou contra os direitos humanos, mas que, apesar de suas perspectivas opostas, nesse contexto tecnomediatizado, terminam por contribuir da mesma forma para o empobrecimento do debate público. O vocabulário identitário, com noções como local de fala, experiência e cisgeneridade, vai nesse sentido. Tem afinidades, não por acaso, com a grande mídia, pois a hegemonia identitária se deve a afinidades eletivas entre alguns movimentos que adotaram o que a teórica feminista marxista Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista e veículos que lhe dão visibilidade na nova ecologia midiática. A apologia da experiência e do local de fala são uma forma de recusa da pesquisa e do aparato intelectual, por exemplo, dos estudos de gênero. São noções acríticas, quiçá, às vezes, até anti-intelectuais, porque afirmam a transparência das relações de poder e garantem o monopólio das discussões de diferenças apenas aos sujeitos que afirmam encarná-las. Um exemplo disso, por exemplo, é como recentemente fui perseguido e ameaçado por uma análise dos limites de uma noção, a de cisgeneridade, a mesma crítica que muitas outras pessoas fizeram antes de mim, sem sofrerem nenhum banimento ou reprimenda. Analistas no exterior e no Brasil, há mais de uma década, fazem análises similares às presentes no Batalhas. Só para citar uma, Carla Rodrigues, em seu artigo O Cisgênero Não Existe, disponível online desde 2014. Caso queiram ler minha análise, podem buscar no Batalhas Morais. E é claro que o ideal é ler todo o livro, porque ele é construído mesmo criando as bases para chegar nas críticas, mas pode ir até diretamente, na página 87 em diante. O principal limite dessa noção, aqui resumindo muito, é não reconhecer que as regulações sociais de gênero atingem a todas e todos, que o inconformismo de gênero se expressa de muitas formas e que não pode ser restrito, de alguma maneira que seja, um segmento social, que seja, mesmo que seja do LGBTI+. Afirmar que o não conformismo de gênero seria um regime regulatório que apenas ou predominantemente atinge um segmento social e não todos, desfaz o ponto de contato entre diferentes partes da sociedade, impedindo alianças em prol dos direitos humanos. Na verdade, serve à demanda de um suposto privilégio epistemológico que termina por voltar a concepções de identidade já muito superadas por diversas correntes do feminismo. De uma forma simplificada, ao invés de uma noção ser partilhada, aberta e via para que toda a sociedade respeite e aceite os inconformismos de gênero no plural, o que se passa com essa noção é que ela passa a ser monopolizada, fechada e substitui os inconformismos por demandas de identidade de gênero. Tais demandas também podem existir, são legítimas, desde que não sejam únicas e obrigatórias. Uma sociedade realmente democrática deve garantir às pessoas que elas possam expressar as suas diferenças, inclusive de gênero.
Termos como local de fala, experiência e cisgeneridade são versões contemporâneas das antigas políticas de identidade que são validadas pelo novo aparato técnico-midiático em detrimento das discussões que evidenciam as suas afinidades com concepções mercadológicas, neoliberais e empreendedoras. A identidade é irmã do empreendedorismo, e os intelectuais midiáticos e seguidores são criados e validados por órgãos de imprensa, por exemplo, que fizeram com que eles se tornassem verdadeiros influencers no campo das diferenças. Esse vocabulário fecha ao invés de abrir as causas, constrói monopólios ao invés de convidar mais pessoas a aderirem à demanda de direitos humanos e igualdade. Batalhas Morais incomoda, talvez, porque defende alianças e a ampliação do apoio às causas e não o seu fechamento em segmentos monopolistas. A hegemonia desse vocabulário também atesta a intensificação da mediatização da vida acadêmica, tema de artigo que publicarei num livro da Heloísa Buarque de Holanda sobre identitarismos. Seria esse vocabulário a via para a hegemonia desses setores radicalizados no campo progressista? Não. Esse vocabulário tem notórias fragilidades teóricas, epistêmicas e não tem bases empíricas que eu conheço. Só consegue se impor à força, daí sua articulação aos cancelamentos em contextos de produção e divulgação de conhecimento. E, então, indo diretamente ao cancelamento, o que é e quais são suas origens. Primeira coisa é que o cancelamento não é novo. É apenas uma versão contemporânea, modificada e talvez amplificada pelo uso das redes sociais de algo que já existia, que a gente pode, por exemplo, lembrar dos escrachos. E outras táticas comuns, não só, mas muito presentes em movimentos de esquerda. O que hoje chamamos de cancelamento surge na confluência dessas táticas de certos movimentos com outra, a prática do cancelamento online, que aí sim é uma novidade, porque tem relação com o consumo midiático e com práticas de boicote. Então, o cancelamento surge nessa confluência entre práticas que já existiam em certos movimentos, a direita e a esquerda, eu conheço mais o caso da esquerda, mas pode ser que existam estudos sobre os de direita, e com as novas ferramentas de comunicação. Cabe sublinhar, dentro de um campo que alguns chamam de progressista, em que há relativo consenso contrário às hierarquias sociais vigentes. E, infelizmente, muitas vezes parece que esse campo não luta pela superação da desigualdade, mas apenas pela inversão das posições hierárquicas, né? O que, obviamente, mantém e até aprofunda conflitos. Há um fetichismo da posição de oprimido no campo e de vítima, o qual permite o que a feminista italiana Daniela Ghiglioli define como ser vítima outorga prestígio, exige escuta, promete e fomenta reconhecimento, ativa um gerador poderoso de identidade, de direito e de autoestima, imuniza contra qualquer crítica. Em outras palavras, o cancelamento está dentro de uma economia moral, bem conhecida, sobretudo no campo da esquerda, baseado em valores comuns que temos de justiça, né? Envolve sujeitos políticos que buscam se impor por meio dessa prática, invalidando autoridades, pesquisadores, o que quer que seja, e tomando seu lugar em uma espécie de justiçamento, em que a denúncia equivale à condenação. Em cancelamentos, o condenado não tem direito à defesa e não se demanda do acusador o ônus da prova. O ambiente sem regulação online é propício a essa prática, cujas consequências não permanecem online. E nas nossas universidades tem sido usado para atingir professores, técnicos administrativos e, às vezes, até as próprias instituições. O cancelamento pune diretamente alguns e cala outros, que deixam de se manifestar na esfera pública. Instaura-se, assim, um discurso unidimensional sobre desigualdades e diferenças, mesmo porque de forma autoritária, calando e perseguindo vozes dissonantes. Isso é mais grave nas universidades, porque, historicamente, as universidades são um espaço inovador em relação aos debates públicos, mas agora os vê reduzidos ao senso comum midiático que embasa essas práticas e esses praticantes. Midiático aqui no sentido da mediatização da própria universidade ou dos espaços de produção de conhecimento, onde quer que seja. Já me perguntaram várias vezes se as práticas como o escracho e o cancelamento se dirigem aos opositores dos direitos humanos. Olha, o que tenho visto, pelo menos até hoje, é que não.
Na esquerda é muito comum que o alvo costume ser o de pessoas que atuam no próprio campo da justiça social. O que há é uma competição pelo controle da pauta sobre temas que envolvem gênero, raça, sexualidade, e também um controle sobre os termos em que eles podem ser discutidos. Os canceladores defendem políticas identitárias porque elas beneficiam sua atuação, inclusive entrada e consolidação profissional atualmente. Então, cabe aqui conceituar uma diferença entre política identitária e política das diferenças, porque muitos dizem, mas tem uma alternativa? Tem, né? E há muito, e essas discussões são muito bem feitas por muitos teóricos, inclusive marxistas. A linha identitária parte de identidades supostamente fixas, apela a monopólios epistêmicos na forma de local de fala, por exemplo, para construir repertórios conceituais e também de ação que são segmentados e que tendem a se materializar em formas concorrentes, daí até o seu caráter neoliberal, de aceder à igualdade ao reconhecimento. A unidade entre sujeito e causa também aparece na demanda de que a pesquisa sobre diferenças só possa ser feita pelos sujeitos que as encarnem, o que deveria chamar a atenção para um impulso que aqui é claramente anti-intelectual. Porque esses usos da identidade, eles cerceiam a adoção de causas ou temas de pesquisa por todos, o que inviabiliza, como já comentado, alianças políticas, mas também investigações críticas. Ser contra o identitarismo não é, de forma alguma, ser contra os direitos humanos. Antes, defender formas democráticas, dialógicas e respeitosas de fazer política, e pesquisas sobre desigualdades que afetam a vida de todos nós. A opção ao identitarismo é uma abordagem mais inclusiva, que é a das diferenças. Na linha das diferenças, as formas de ativismo e investigação reconhecem o caráter circunstancial e situado das identificações, esse termo que desde a psicanálise está aí disponível. Quer dizer, ao invés de identidades, o que há são identificações. Assim como a necessidade de buscar repertórios inclusivos de análise e luta que permitam alianças no objetivo de alcançar igualdade e reconhecimento social e jurídico para grupos historicamente subordinados. Nessa linha, todos e todas são bem-vindos na luta por justiça social. Cancelamentos visam o controle de um campo e a imposição de seu vocabulário. As relações de troca entre a extrema-direita e o ativismo identitário estão, no Batalhas Morais, e envolvem seguir um olhar mais materialista de análise dos movimentos sociais. Em comum à extrema-direita, esse segmento radical do ativismo de esquerda, há um radicalismo autoritário, como as práticas de censura, silenciamento e intimidação. Refletir sobre os cancelamentos nos nossos contextos acadêmicos, universitários, de produção do conhecimento, demanda que a gente pense um pouco o que está se passando. As plataformas online, elas potencializaram o uso de pautas de justiça social com intuitos de cancelamento, porque vivemos, felizmente, em um novo contexto histórico em que a sociedade brasileira passou a reconhecer e criar políticas reparatórias para injustiças históricas, como discriminação e preconceito contra muitos grupos. As características da esfera pública técnico-mediatizada faz delas ferramenta potente para ataques de manada, infelizmente. Campanhas de difamação e seus perpetradores tendem a não sofrer punições. As próprias universidades, recentemente mais abertas à maior diversidade discente e com um histórico realmente acumulado de assédios, prontamente, em comparação com o setor privado, adotou medidas como a criação ou reforço de ouvidorias, canais para denúncias, políticas contra o assédio, aceleração de processos administrativos para investigar supostos casos de assédio. Esses meritórios esforços se deram ignorando a nova realidade geracional e comunicacional e os conflitos que eles trouxeram, de forma que, por exemplo, professores passaram também e injustamente ter sua autoridade questionada cotidianamente, a liberdade de cátedra ameaçada e as suas vozes silenciadas em debates sobre justiça social. Acusados frequentemente de opressores pela própria função, na verdade se tornaram alvo de algozes cuja suposta causa boa de justiça social os eximiria de responsabilidade por adotarem práticas autoritárias e violentas como a censura e o banimento. Não podemos esquecer de que, ao mesmo tempo que decresce o reconhecimento da nossa profissão,
aumentam as demandas de produtividade, competição interna às instituições e também há uma queda, nos últimos 10 anos, incrível de verbas para pesquisa. Isso é uma receita para o conflito e o uso de armas de todo tipo. Aqui entra um outro ponto importante e espinhoso. Por que a universidade, o campo acadêmico, tem se tornado mais conflituoso sem que essas questões tenham sido debatidas e mediadas para garantir a liberdade de cátedra, né? Porque essas discussões não foram feitas em outros registros. A Wendy Brown, pesquisadora do neoliberalismo, ela, que também recentemente se aposentou e fez comentários que podem ser compreendidos que por razões envolvendo esse aumento do conflito dentro das universidades, ela tem uma posição muito interessante, que ela fala que há um problema de confusão de registros na sociedade contemporânea. Ela não é uma pesquisadora das mídias sociais, né, dessa parte de comunicação política que estou abordando hoje, mas dá para pensar com ela. E ela diz assim, olha, uma coisa é o registro da liberdade de expressão, que é na sociedade em geral, na praça pública, dentro de certos espaços da universidade, como, por exemplo, numa assembleia. Outra coisa é o espaço da liberdade de cátedra, que a Brown deixa muito claro que é a sala de aula, por exemplo. A sala de aula não é a assembleia. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que alguma coisa aconteceu, eu acho que foram as mídias sociais, que fizeram com que uma nova geração, ou mesmo as nossas, começassem a borrar a fronteira entre os registros. E o fato é que a sala de aula é um espaço diferente, né? A Brown fala, na minha sala de aula, se eu estou ensinando teoria política, um estudante não pode esbravejar por causa da guerra na Ucrânia. Ele pode fazer isso na assembleia estudantil, pode se engajar, fazer o que quiser, mas na sala de aula eu vou dar aula de teoria política. E ela está certa, e tem um elemento central aí na defesa da cátedra. Muitas pessoas têm a impressão, e isso é muito perigoso, de que o direito de cátedra seria algo individual, mas na verdade é um direito coletivo, ele é social, inclusive é um direito constitucional no Brasil. Porque quando um professor dá aula, ele está atendendo a regras que foram criadas antes dele. Aliás, as disciplinas têm ementas que foram criadas com os seus cursos e pensadas por décadas de experiência no próprio curso ou em cursos similares. Então, o exercer da liberdade de cátedra é exercer algo que é coletivo, é como um mandato, digamos assim, né? E não é algo individual. A universidade não tem coibido esses comportamentos e ações que são errôneas e violentas, como se isso seria autoritário coibir. Na verdade, o que tem acontecido é que tem se permitido que as condições de trabalho e convivência se tornassem crescentemente insalubres. E, infelizmente, isso tem premiado os segmentos radicalizados, os quais, sem limites, continuam com os cancelamentos. É perceptível a hegemonia na nossa comunidade acadêmica brasileira de concepções de relações de poder insuficientes e inadequadas para lidar com o nosso contexto, onde as relações de poder não vêm só de cima para baixo. Nós não estamos no espaço corporativo, mas também dos lados. Aliás, o espaço escolar sempre teve poder pelos lados. Todo mundo sabe que o bullying na escola vem dos coleguinhas. E, inclusive, às vezes vem de baixo para cima. Então, as políticas e campanhas sobre assédio nas instituições costumam se referir apenas às relações de cima para baixo, como se vivêssemos num espaço privado e corporativo, e não instituições públicas altamente reguladas, em que as disputas de poder se dão de formas muito mais sofisticadas e por todos os lados, inclusive de baixo para cima. A histórica tensão, que é até produtiva entre visões sobre a universidade como espaço de produção de conhecimento e as que veem a universidade mais como espaço de intervenção social, ambas aceitáveis e importantes, mas essa tensão parece que se resolveu, e se resolveu de uma forma em que venceu a visão da universidade apenas como um espaço de intervenção política, voltado mais, no caso das humanidades, à extensão, e no caso das exatas e biológicas, à aplicabilidade. Curiosamente, e de forma até paradoxal, o que alguns de nossos colegas do campo progressista que foram nesse caminho e ganharam, o que eles fizeram foi tornar a universidade afeita, e isso é estranho para pessoas de esquerda, a visões utilitaristas e neoliberais, porque ela passa a se voltar a campos lucrativos da sua atuação. E mais do que isso, ela torna
ela também faz uma hegemonia de pautas políticas nas humanidades que termina por realizar a eterna ameaça que era feita pela direita de reduzir as ciências sociais e humanas à extensão, né? Com todo respeito à extensão, mas também podemos fazer pesquisa, parece que isso não é mais aceitável. Então, o pensamento crítico e a pesquisa nas humanidades acabaram tornando-se alvo direto ou indireto nesse contexto. A universidade, quando ela abdica de ser um espaço educativo e prioriza punições, isso é muito grave. Vale lembrar que a punição, no caso dos cancelamentos, não significa ser exonerado, porque quando os estudantes propõem a exoneração porque uma professora errou o seu pronome, outra se posicionou nas redes sobre política pública, ou um professor apresentou os resultados de uma pesquisa em um livro, né? Não é só isso, não é a exoneração necessariamente o que é alcançado ou o que realmente se almeja. O que se almeja é a abertura de investigações e processos administrativos, que são procedimentos que humilham e destroem a saúde, inviabilizam as suas carreiras. A comunidade universitária tem tratado as vítimas de cancelamento como se elas fossem algozes, premiando comportamentos que deveriam ser o foco e o alvo de ações disciplinares, porque são violência, mesmo que psicológica, mas terminam sendo até, né, perseguição jurídica e violência de Estado quando envolvem esses processos. E entre esses casos desse tipo de violência, eu destaco aqui uma campanha recente de estudantes que pediam que uma professora se suicidasse em Minas Gerais. Aqui cabe analisar sociologicamente, ainda que de forma parcial e preliminar, minha própria experiência de cancelamento. No dia 7 de novembro de 2023, em um evento promovido pela revista Cult e pelo SESC, portanto claramente mediatizado, fui declarado persona não grata, banido de um campo de pesquisas que ajudei a criar e demandado que me retratasse sobre minha análise dos limites da noção de cisgeneridade. A nota passou a circular online em posts com a ameaça de que seria enviada como abaixo-assinada à minha universidade. A última pessoa a ser declarada persona não grata no Brasil antes de mim foi o embaixador da Venezuela pelo ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. É sintomático que pessoas que se dizem parte do campo progressista ajam de forma autoritária, defendendo banimento e censura. Afinal, poderiam ignorar uma análise que não lhes agrada, ou dialogar com ela com dados e argumentos, buscando sua refutação, ao invés de banir quem a escreveu. Vale lembrar, como dizia Max Weber, que a ciência está condenada à provisoriedade. Sempre alguém vai descobrir algo novo ou vai refutar o que a gente fez. Bem, esses protocolos deveriam ser óbvios, né, na vida acadêmica, mas os protocolos foram muito corroídos durante anos de polarização política e autoritarismos, de maneira que a gente hoje em dia tem que relembrá-los. Casos semelhantes ocorreram e ainda ocorrem em que o cancelamento se inicia com uma ameaça, depois se materializa em uma denúncia na universidade, que é juridicamente obrigada a acolher, e costuma gerar uma investigação que pode evoluir para termo de ajustamento de conduta ou par de processo administrativo. No limite, como já comentei, poderia-se chegar à exoneração do servidor público, mas o objetivo principal dos canceladores e seus aliados é constranger, tornar o docente objeto de investigação e humilhado por seus inimigos no trabalho. Sou um profissional com longa carreira, um relativo reconhecimento e tive apoio, o qual agradeço, da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do Departamento de Medicina Preventiva e do Programa de Saúde Coletiva da Unifesp, do Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e Ciências Sociais e do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, com o qual fui vinculado há 15 anos e que é, obviamente, reconhecido no campo em que essa polêmica se deu. Esses apoios não foram individuais, foram apoios vinculados à liberdade de cátedra, à defesa da liberdade de cátedra, porque o meu caso, na verdade, veio na esteira de muitos outros. Infelizmente, a maioria dos nossos colegas Brasil afora não costuma contar com apoio e é submetido a processos similares de violência sem ter com quem contar. Daí a importância de lembrar que a defesa da liberdade de cátedra é uma forma de garantir condições de trabalho seguras à maioria, sobretudo aqueles que não têm condições de se defender de acusações injustas. A cátedra é condição de trabalho, é o que nos defende dos autoritarismos, de onde quer que venham no espectro político.
A liberdade de cátedra é a conquista histórica de nossas sociedades que garante que alguém hoje não seja condenado a se matar, como fizeram com Sócrates, ao afirmar que escravizados eram seres humanos racionais, ou condenar alguém à forca, como Giordano Bruno, por ter dito que a Terra gira ao redor do Sol. A lista de intelectuais que foram perseguidos, exilados e até assassinados é longa e se estende, infelizmente, até os nossos dias em diferentes contextos nacionais. Aqui com intuitos analíticos para compreender até as condições institucionais que nos organizamos como pesquisadores e docentes, farei uma análise de como as nossas associações científicas e a comunidade acadêmica lidaram com o cancelamento e a esfera pública tecnomediatizada. E o foco aqui é, sobretudo, no posicionamento sobre liberdade de cátedra. Em contraste com o profissionalismo da SBS, que emitiu nota objetiva em defesa da liberdade de cátedra e a publicou em seu site, portanto fechada a comentários, quando a ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, decidiu republicar a nota do Fórum de Coordenadores dos mais de 50 programas de Sociologia e Ciências Sociais, em defesa da liberdade de cátedra e em apoio a mim, não fez no site da associação como a SBS, mas por redes sociais afeitas às dinâmicas do cancelamento. Também deixou aberta a nota a comentários. Estudiosos da nova esfera pública sabem que isso atrai e organiza redes de oposição, que no caso não eram só apenas em oposição à associação, mas sobretudo a quem é usado para personificar um embate coletivo. Nesse momento, em circunstância, fui eu, mas amanhã pode ser qualquer outro cientista social. Desde a republicação da nota do Fórum de Coordenadores, concorrentes no campo de estudos de sexualidade associaram-se em centenas de comentários contra. O objetivo era usar a ANPOX para reverter as notas anteriormente publicadas pelas outras instituições e a defesa do direito de cátedra. Tal dinâmica comunicacional foi benéfica à criação de um enquadramento midiático pelos canceladores. O enquadramento midiático é um conceito que vem do Irving Goffman, mas foi adaptado aos estudos de mídia e comunicação política a partir de Entman. De uma forma simplificada, o enquadramento é a forma como um grupo de interesse, no caso aqui os canceladores, e às vezes até a dinâmica contextual, né, que cria o apoio, recorta um fato e o apresenta à opinião pública de forma a promover uma interpretação sobre ele. O fato é que, desde que o cancelamento envolveu notas de associações abertas a comentários e redes sociais, se formou um enquadramento afeito aos canceladores e que se caracterizou, primeira coisa, por ser moralizante. Aqui agradeço à psicóloga e psicanalista Keila Deslandes, que me fez pensar nesse aspecto pelo viés psicossocial. Durante um cancelamento, a criação de um enquadramento midiático cria um efeito de distorção da consciência e, por conseguinte, alteração da percepção dos fatos. No caso, um viés de julgamento moral, aqui compreendido como enquadramento, e que aqui eu vou definir como escrevi com o Fernando Balheiro no artigo já citado, The Moralization of Politics in Brazil, está na página 485. O enquadramento, no caso moralizante, ele gera engajamento da opinião pública, por reduzir relações de poder complexas a um simples dilema entre certo ou errado, bem ou mal, herói ou bandido. Isso se passa porque as pessoas tendem a ser motivadas online a tomar convicções morais como objetivamente verdadeiras e aplicáveis universalmente. Além disso, uma pesquisadora de sobrenome Garrett afirma que convicções morais disparam desconfiança em autoridades, justificam atitudes punitivas e até tornam aceitável a violência política. O primeiro efeito que o enquadramento moralizante criou foi de transformar a vítima em algoz. O segundo efeito desse enquadramento talvez seja uma especificidade do campo das ciências sociais, porque junto à desqualificação do direito de cátedra, fui transformado nas redes sociais de alvo da ação violência, de ação violenta e ameaça a um suposto inimigo dos direitos humanos e dos movimentos sociais. Meus algozes foram alçados à condição de o movimento social, subentendidos como o povo versus elite, como se um colega de trabalho e o direito constitucional fossem algo de elite. Num binarismo simplista para pessoas formadas nas ciências sociais, mas que as mídias
fazem isso, né? O contexto das redes permitiu que um cancelamento pudesse ser apresentado, ou melhor dito, enquadrado, uma suposta oposição entre o sem poder contra alguém poderoso. Como se alguém cancelado e ameaçado é que fosse ameaçador, e não um conjunto articulado de profissionais voltados ao seu banimento e à destruição da sua reputação. A liberdade de cátedra foi chamada de elitismo pelos mesmos colegas que antes a defenderam diante da extrema-direita nos governos Temer e Bolsonaro. Nos comentários das redes sociais, fui submetido, assim como muitos outros no Brasil, afora, e isso é o que é relevante em termos sociológicos, a um justiçamento online, feito em termos morais, em que adjetivos depreciativos eram publicados por um segmento que entrou em uma espécie de espiral, visando o linchamento de um colega, encarado por eles como competidor no mercado acadêmico e das ideias. Aqui há algo a ser frisado. O debate acadêmico evaporou. Assim, um segmento radicalizado da comunidade acadêmica passou, por meio do enquadramento midiático que criou, a entrar na discussão se eu deveria me retratar, como se pesquisa existisse para ser julgada no tribunal das redes sociais. O enquadramento midiático, construído para o cancelamento, foi astuto e eficaz em criar inversões. Vítima transformada em algoz, algozes e empreendedores alçados a uma posição de vítimas. E a multidão de canceladores apoiando-se em suposta valorização do povo e dos movimentos sociais para exercer melhor suas violências e justificar impropérios publicados no Instagram. Nunca me pronunciei, não tenho redes sociais online, só acompanhei o ocorrido por prints enviados por amigos. Lamento ter que descrever como um segmento da comunidade acadêmica bateu boca online quebrando um protocolo fundamental. Afinal, todos estamos sob o Código de Ética do Funcionalismo Público e devemos prezar pela urbanidade. Online, os signatários da nota banimento foram chamados de movimento social como se precisassem ser defendidos. Vale ler as assinaturas na nota banimento. Ali, políticos, funcionários públicos, associações. São pessoas e entidades que, sobretudo unidas com objetivos da destruição de reputação, têm muito mais poder do que um indivíduo cancelado e banido. Depois da nota aberta a comentários que aprofundaram o meu cancelamento, a Unpox terminou por discutir e redigir, talvez com seu GT que historicamente se opõe à linha queer, uma nota própria. Outra vez, a associação colocou a nota em rede social. Ficaram duas notas online que materializam dois polos em um conflito que interditou o bom senso e o diálogo. Uma nota que buscava despersonalizar e defender o direito constitucional de ensinar, pesquisar e divulgar investigações sem censura e coerção, ao lado de outra nota que defende o direito dos movimentos sociais desenvolverem seus saberes e colegas criarem conhecimento em diálogo com eles. As posições não precisam ser opostas e excludentes. A defesa de cátedra não impede movimentos sociais de atuarem, desenvolverem seus conhecimentos, tampouco colegas de, se assim optarem, construírem saberes dialógicos com eles. Ao republicar a nota do Fórum dos programas de pós-graduação em Sociologia e Ciências Sociais com Tarja e depois sua posição oficial, Unpox passou a validar o enquadramento criado pelo cancelamento e que beneficiava o empreendimento contra os estudos queer, contextualmente encarnado em mim. E o fez corroborando o suposto status de movimento social apenas de seus opositores, como se nós não fôssemos também, de alguma maneira, ativistas, movimento social ou comprometidos com causas de direitos humanos. E, sobretudo, relegando a defesa da democracia e dos direitos constitucionais ao segundo plano. Além disso, a nota oficial da Unpox desautorizou uma de suas áreas, a sociologia, e o posicionamento do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação de Sociologia e Ciências Sociais, que também forma a associação. Por fim, mas não por menos, a nota oficial criou oposição entre duas das áreas que formam a Unpox como associação, o que vai contra a sua missão, segundo o seu regimento, que está disponível online. A nota oficial da Unpox criou um posicionamento a ser reproduzido pela aba, consolidando o cancelamento e sua desqualificação da liberdade de cátedra.
Vale sublinhar mais uma vez, beneficiando um segmento dos estudos de gênero e sexualidade que se opõe à linha queer, a linha crítica das identidades, e que, fato a ser mencionado historicamente, foi impulsionada no Brasil graças à iniciativa de uma grande antropóloga da Unicamp, a Marisa Corrêa, e uma das fundadoras do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, porque foi a Marisa Corrêa que encomendou o dossiê Queer, que foi publicado em 2007. O que se passou teve como saldo beneficiar membros que participam de ambas as associações, e até da nota banimento. Não é preciso ser jornalista investigativo para chegar a essa conclusão, mas aqui minha proposta é uma análise sociológica e despersonalizada. O fato é que tais movimentos são contraditórios, instituições são feitas por pessoas e dissensos internos. Cabe reconhecer e agradecer, por exemplo, o apoio do presidente da Unpox, o qual foi signatário do abaixo-assinado em minha defesa, assim como membro também do seu conselho científico. Provavelmente, a presidência da ABA nem sabia que ao apoiar a nota da Unpox premiava entre seus membros, premiava uma cruzada moral contra os estudos queer. Na mesma linha, é importante evitar oposições simplistas entre disciplinas, pois os segmentos radicalizados que buscam ascensão profissional por cancelamentos se distribuem entre todas e circulam. E há críticos de suas táticas violentas em todas as áreas das ciências sociais. Menciono como agir algumas associações com intuito analítico, apenas para mostrar como instituições científicas têm sido dragadas por esses movimentos violentos e radicais, contribuindo eventualmente, a depender das forças e disputas contextuais, para a degradação das condições de trabalho dignas, respeitosas e seguras que deveriam ser para a produção e divulgação do conhecimento. O fato é que esse cancelamento, como muitos outros, não foi por questão moral ou princípios, mas sim por uma disputa profissional disfarçada de valores e de defesa de movimento social. Nas associações, há membros que disputam o campo de estudos com a vertente queer e, por meio de ataques, buscam controlar a área de pesquisa, afastando discussões que a abalem. Esse cancelamento foi sobre um segmento dos estudos de sexualidade e gênero brasileiros que trabalha a partir, foi feito, né, por um segmento dos estudos de gênero e sexualidade que trabalha a partir de identidades, buscando controlar o campo de pesquisa e posicionar em disputas profissionais, apoiando iniciativas, entre aspas, e aqui o termo que remete ao empreendedorismo cabe bem, que buscam expurgar quem nele alcançou reconhecimento pelo trabalho e não pela afirmação da sua identidade. É uma reação às tensões que os estudos queer criaram, tensões produtivas e enriquecedoras nas universidades e nos estudos de sexualidade brasileiros. É uma perseguição que busca destruir alguém que, na visão desse segmento, encarnaria a introdução da teoria queer no Brasil, no mencionado dossiê publicado na revista Cadernos PAGU em 2007, e que ganhou um prêmio de direitos humanos em 2008. O cancelamento em análise, portanto, pode ser compreendido como um caso de empreendedorismo no campo profissional, reduzido a um mercado de ideias e sob um regime mediatizado em que conhecimento científico passa a ser julgado moralmente. Batalhas Morais analisa dados que provêm de empiria e estudo de epistemologia durante toda uma vida. A demanda da nota banimento de que um colega pesquisador se retrate pode ser compreendida como que esses mesmos grupos chamavam de negacionismo quando se referiam à extrema-direita. O fato é que a moralização da esfera pública analisada no Batalhas Morais foi corroborada por esse episódio, assim como as análises sobre como as redes sociais são afeitas a empreendedorismos e forma de enquadramento centradas em identidades. Vimos nas redes que colegas que denunciaram os movimentos de extrema-direita como autoritários agora defendem os de esquerda mesmo quando eles agem autoritariamente. Ficou claro que o sinal ideológico é o que conta para alguns deles, e não valores como democracia, liberdade de expressão e de cátedra. Um segmento do campo progressista, que espero que, a despeito de barulhento, não seja majoritário, deixou visíveis suas afinidades autoritárias com a extrema-direita e usou estratégia de enquadramento que temos condições de analisar sociologicamente. E espero que o Batalhas Morais contribua por fornecer as ferramentas teóricas e conceituais para analisar casos similares, inclusive em andamento. Dentre os aprendizados que a atual onda de cancelamentos pode nos trazer,
está o fato de que ideais de justiça social passaram a ser usados como subterfúgio de um exército com táticas violentas que visa destruir colegas ou correntes teóricas de pesquisa no campo científico para alcançar visibilidade nele. A proposta do Batalhas Morais é de que podemos manter-nos alertas para os autoritarismos de lado a lado, quer sejam de movimentos de extrema-direita como Escola Sem Partido, quer vindo desses segmentos identitários e apoiadores, que são, cá entre nós, uma espécie de escola sem partido da esquerda. Segmentos do campo progressista que agem autoritariamente nas instituições ajudam a direita, que nem precisa mover um dedo para fazer nada contra a universidade e os docentes e cientistas, já que esse identitarismo faz isso por ela, pela extrema-direita, de forma mais eficiente. Chegou a hora de nos organizarmos como trabalhadores em luta por condições de trabalho dignas e formas de convívio mais saudáveis, que está fazendo valer essa nova lei, a 14.681, que foi publicada em setembro de 2023, sobre política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e na valorização dos profissionais da educação. O professor e o cientista são trabalhadores, têm direito a condições de trabalho dignas, seguras e salubres, inclusive de saúde mental. Atualmente, na forma como graçam práticas como o cancelamento, as universidades estão se tornando espaços de medo, censura e perseguição. Quem pena agora podem ser alguns professores, professoras e técnicos administrativos estão sendo cancelados. Mas no longo prazo é a própria universidade que se constrói nessas bases e as consequências, inclusive políticas, que ela legará para a sociedade brasileira. Era isso, obrigado.